vazio, ele nunca é preenchido. Você pode fazer o que quiser fazer no mundo. Você pode ter momentos maravilhosos, mas você vai ter sempre um vazio toda vez que você se encontra só. E às vezes nós vamos nos encontrar só em várias situações, no banheiro, tomando banho, caminhando para um ponto de ônibus, você está sozinho. Então vai sempre faltar algo. E isso tinha muito na minha vida. Essa falta de algo. Só que eu não tinha força. E Deus sabia que eu não tinha essa força. Então Deus muitas vezes deixa de criar situações na nossa vida para que a gente venha despertar. Interessante que ele falou uma coisa aí, eu peguei aqui agora. Ele falou que ele... Cara, assim, tem uma diferença entre desviar e se afastar. É. Porque a gente assimila os dois como se fosse... Desviar, né, é você se perder. Se perder. Se perder. A ovelha, ela se desviou, ela se perdeu, a ovelha perdida. Já o filho pródigo, não. A Bíblia diz que ele se afastou, foi para uma terra distante. Então, para quem se afasta, não precisa ninguém buscar, ele vai voltar, porque ele sabe de onde ele veio. Mas quem se perde não acha o caminho de volta. A ovelha precisa perdida. Alguém ir buscar. A ovelha perdida, né? Isso aí, entendeu? Essa é a diferença. Então, e porque existem situações na nossa vida em que Deus fala. Só que muitas vezes as pessoas também não compreendem que as pessoas se ficam fracas. Porque a pessoa que está fraca, ela não vai conseguir voltar com as suas próprias pernas. Não adianta você ir lá, massacrar, querer falar e querer apontar. Não, a pessoa está fraca. Vou te falar, é quase impossível. A pessoa tem que ter uma força além da força para poder retornar para o caminho do Senhor. Porque isso que você vê muitas vezes aí, as pessoas... Teve um jovem que esteve lá na igreja, eu entreguei para ele. Falei, filho, Deus está te dando a oportunidade de você voltar hoje para o Senhor. Deus está te dando hoje o livramento de morte. Mas se você não regressar, não voltar... Passou 2 semanas depois, mataram ele. Passei por isso. Está entendendo? Porque as pessoas têm que tomar decisão. Deus nos fala, Deus nos mostra. Cabe a gente decidir o que a gente vai querer. Infelizmente. Eu tive a percepção que eu poderia ter minha vida ceifada e sem salvação. Mas, graças a Deus, eu consegui retornar. Isso aí. Entendeu? Porque eu estava afastado e não desviado. Cara, porque desviado... Jesus é muito lindo, cara. Essas parábolas de Jesus agora, Marco, me trouxe muita coisa na mente, cara, agora, né? A tua história. É realmente a tua história, a parábola do filho pródigo. Poxa, eu pequei, tô pecando, tô errado, vou voltar, cara. E vou te falar, sabe o que eu enfrentei de pior no meu retrocesso? Porque eu entrava em igrejas. E hoje a gente cobra muito da nossa. Eu entrava em igreja que eu saía, eu entrava, assistia o culto e saía, ninguém falava comigo. E eu querendo um abraço, a pessoa dizia assim, Jesus te ama. Eu não conseguia isso, de igreja nenhuma. E olha que eu fui... Aí que é isso te estimula mais. Porque às vezes as pessoas estão tão cercadas daquele mundo da igreja ali, né, estão tão cercadas ali na sua convivência, que esquece de quem está chegando. Porque quantas vezes eu entrava, sentava, assistia culto, acabava o culto, você passava no meio delas. Mas, tipo assim, você passava invisível, que ninguém parava para te cumprimentar. E isso machucava muito. Isso nós cobramos na nossa igreja, isso. Que a pessoa entrar, ela tem que ser bem recebida, ela tem que receber um abraço. Porque isso quebra a barreira, isso te ajuda a retornar. Porque se não acontecesse o episódio que aconteceu comigo para me retornar, né, eu vendo que o diabo estava montando uma cilada, eu não teria voltado. Entendi. Se fosse direto